Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que eu diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Salmo 129, de 1 a 4. Ele já cortou as cordas dos ímpios. O salmista aqui recorda libertações antigas. Na verdade, esse é o propósito desses cânticos de evocações. Ele fala das derrotas dos perseguidores do povo de Deus, tanto no passado quanto em todas as épocas. O Senhor é aquele que vai à frente do seu povo e peleja pelos seus. Não podemos perder de vista esses agires de Deus, do contrário, esmoreceremos irremediavelmente. As palavras escritas tanto tempo atrás soam tão atuais, parecem escritas em nosso tempo. Nesses dias em que estamos percorrendo a trilha dos cânticos de romagens, temos nos deparado com situações mencionadas pelos salmistas que falam de modo especial aos nossos corações. E ao lê-las, elas nos parecem tão autorais, como se nós mesmos as tivéssemos escrito. Gostaria de focar nos versículos citados no início. Quantas vezes fomos assolados e fustigados desde a mocidade? Quão grande tem sido o número dos nossos perseguidores e opressores? Diz o salmista: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que eu diga. Ele não fala de uma angústia específica, mas recorda as inúmeras vezes em que vivenciou momentos aflitivos e que foi livrado pelo Senhor. Deus do céu, como isso tem sido uma realidade em nosso tempo. O salmista escreve sua dor como se tivesse suas costas sendo aradas e profundos sulcos tivessem sido feitos ali. Só de ouvir essa ilustração, o nosso coração geme de dor. E apesar de todas as investidas dos adversários contra o salmista, ele testemunha sua vitória ao dizer: todavia não prevaleceram contra mim. Aleluia. O Senhor é aquele que está conosco e jamais nos abandona. Contudo, o mix de emoções em ebulição parece nos fazer submergir. Precisamos sim, a todo momento, trazer à memória os grandes feitos de Deus. Lembrei-me agora de um ato simples que costumo fazer para não esquecer determinadas coisas. Como, por exemplo, se tranquei o carro cada vez que estaciono, repito em voz alta: tranquei o carro. E cada vez que a dúvida tenta se instalar, lembro-me das minhas palavras: tranquei o carro, descanso. Não seria interessante repetir várias vezes em voz audível: Deus já me livrou e me livrará. Deus já me socorreu e me socorrerá. Deus está comigo e nunca me abandonará. Deus me tem fortalecido e assim por diante. Não seria bom que fizéssemos isso? O último versículo citado afirma o seguinte: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sim, eles já estão todos desarraigados e seguem para a sua própria destruição. As cordas com as quais eles nos afligiam já foram cortadas e nos vimos livres dos cativeiros impostos pelo adversário das nossas almas. O Senhor desfará as ligaduras da impiedade. Vivemos em um tempo de grandes crimes de colarinho branco, sem falar na violência escancarada que tem assolado e ceifado vidas. O mal não prevalecerá sobre a sorte do justo. Não prevalecerá para sempre. Deus é justo. Obras têm sido trazidas à luz e outras ainda virão, e não ficará pedra sobre pedra que não seja revelada. Contudo, tem faltado unidade no meio do povo de Deus. E não falo só em questões doutrinárias, mas em relação a posicionamentos políticos e sociais absolutamente equivocados. Quanta divergência inútil, quantos posicionamentos frontalmente contrários à palavra de Deus. Um reino dividido não subsiste. O Senhor exorta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. É tempo de voltarmos ao Senhor e não nos deixarmos enredar pelas cordas dos ímpios lançadas em nossa direção. Andemos em unidade
sobretudo em unidade de fé. Confiemos tão somente no Senhor e Ele nos salvará de todos os laços malignos. Amém.